Boa noite aos nossos alunos hoje, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. É muito bom nós estarmos no dia de hoje começando uma nova revista e vamos estar estudando esta revista, muito bonita, muito bem feita, Transformai-vos, e é a carta aos Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, e nós vamos estudar então esta carta agora toda ela. E vamos dar uma olhadinha sobre a proposta do tema da carta aos Romanos. Vamos separar da seguinte forma: Romanos de 1 a 17 e de 18 ao capítulo 3, versículo 20, o diagnóstico universal. Nós vamos ver, dentro desse tópico, a ira contra a idolatria, a demolição e a autojustiça. Nós vamos ver ainda a necessidade universal da graça, a idolatria igual à injustiça. No capítulo de 3, do 21 em diante, até o capítulo 4, versículo 25, nós vamos estar estudando sobre justificação pela fé. Vamos estar abordando aí a solução graciosa, a justificação gratuitamente, no capítulo 3, a propiciação em Cristo, ainda no capítulo 3, Abraão, paradigma da fé, no capítulo 4, e a fé antecede a lei e a circuncisão. No capítulo 5 ao capítulo 8, nós vamos estar trabalhando sobre o fruto da reconciliação, a paz com Deus, no capítulo 5, Adão versus Cristo, ainda no capítulo 5, a união com Cristo, no capítulo 6, tensão com a carne, no capítulo 7, no capítulo 8, vamos ver nenhuma condenação, e adoção, intercessão e segurança. Do capítulo 9 até o capítulo 11, em Romanos, nós vamos estar trabalhando sobre a soberania e a fidelidade de Deus, a eleição. Vamos estar trabalhando sobre a inclusão dos gentios, a humildade, e vamos estar trabalhando sobre a fidelidade de Deus e as suas promessas. No capítulo 12 e no capítulo 13, vamos estar trabalhando sobre o culto racional e a cidadania. Vamos estar trabalhando sobre os dons e a sua mutualidade, o amor não vingativo, no capítulo 12, a cidadania e o amor que se cumpre a lei, e vamos ver a ética pública com ênfase pastoral. E nos versículos do capítulo de 14 a 16, nós vamos estar abordando sobre relacionamento entre irmãos e a excelência do ministério e saudações finais. Então, esses são um panorama do que nós vamos ver em toda esta lição. Hoje nós vamos trabalhar no tema o Evangelho versus a corrupção. E nesse tema, o nosso versículo-chave está em Pastor Salvi, Romanos. Oi? a roda das virtudes está pronta. Há uma coisa muito importante que eu queria te mostrar. Eu queria mostrar que na nossa revista nós temos a roda da virtude. O pastor Cristiano vai colocar na tela essa daí que você está vendo. Nesta roda das virtudes, nós vamos estar trabalhando lição a lição. A virtude primeira será sobre fidelidade. Na segunda lição, vamos trabalhar sobre integridade. Na terceira lição, sobre liberalidade em Cristo. Na quarta lição, a humildade na fé. Na quinta lição, reconciliação.
Na sexta lição, santidade. Na sétima lição, vamos estar trabalhando sobre dependência. Na oitava lição, sobre sobriedade. Na nona lição, sobre fé. Na décima lição, sobre o discernimento. Na 11ª, sobre o amor. Na 12ª, respeito. E na 13ª, que é a nossa última na carta aos Romanos, o serviço em comunhão. E aí, você vai estar fazendo a sua marcação para saber o quanto de você tem aí de 1 a 10 desta virtude em sua vida. Lembre-se que, ao fazer isto, você está fazendo uma vida que roda, né? E estas virtudes vão mostrar se você está em sincronia, vivendo de uma forma holística toda a palavra de Deus e desenvolvendo você a atingir a estatura do varão perfeito. Então, é isso que nós vamos estar trabalhando agora em Romanos. Essa lição, essa revista promete muito e eu tenho certeza que você vai sentir essa bênção. Pois não? O senhor gostaria que preparasse a última página com as perguntas para apresentarmos, ou o senhor mesmo fará a leitura da pergunta de 1 a 4 da página 16 da revista do aluno? Não, você pode preparar sim, tá bom? Ok. Como o pastor Cristiano está em cirurgia, foi operado e está aí agora em processo de recuperação, só que na semana agora ele foi lá ver se estava tudo em ordem e ele teve que fazer um novo cortezinho, porque estava prendendo a mão, prendendo algo no nariz, e então ele está agora se recuperando desta outro toque que houve no nariz, e então hoje ele está aqui nos auxiliando e eu agradeço muito. Ele não pode estar falando, mas pode estar auxiliando. O texto-chave está em Romanos 1, versículo 16 e 17. Paulo vai dizer algo que eu me apaixono na postura dele. E ele diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É interessante que quando você vai ler o versículo, se você tira do versículo os olhos, vem imediatamente o texto que você tem decorado na cabeça. E o texto que eu tenho decorado na cabeça começa: porque eu não me envergonho, mas o texto que está aqui é: não me envergonho do evangelho, né? Então, vira e mexe, a gente é pego em algumas situações, e essa em especial eu fui pego porque tirei os olhos do texto e aí veio o texto da mente, né? Mas Paulo está dizendo: eu não tenho vergonha desse evangelho, não importa o que eu esteja vivendo ou o que eu esteja passando. A palavra de Deus, para mim, é muito mais do que qualquer situação que eu esteja vivendo, porque ela é o poder na minha vida. E Paulo estava realmente experimentando isto. Lembre-se, Paulo era aquele que saiu com autorização de perseguir os cristãos e matar os cristãos por onde ele encontrava. Poder diante da humanidade ele tinha até a condição de decretar vida e morte das pessoas, mas o verdadeiro poder Paulo vai encontrar quando ele começa a servir a Jesus Cristo como Senhor de sua vida. E ele então ele diz: o evangelho é o poder de Deus para a minha vida, porque me salvou. Para a tua vida, porque te salvou quando você creu.
E isto é bênção de Deus. E aí a gente tem que estar perguntando o quanto nós cremos, o quanto nós dependemos da nossa vida com Deus, o quanto realmente nós vivemos dentro desse evangelho como um relacionamento com Deus, aonde nos aproximamos grandemente de tudo aquilo que o Senhor está vivendo em nossas vidas e está nos dando condição de buscar e fazer a sua vontade e assim servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Como nós vimos, vamos ver a cidade de Roma. A cidade de Roma, naquela ocasião, já estava perto de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas ou menos? Pastor Cristiano, eu acho que eu fui traído aí na nomenclatura. Ou é 1 milhão ou algo parecido. Me ajuda aí. Bom, ele vai ver, depois ele me fala. Mas era uma grande metrópole. E Paulo vai trabalhar sobre os desafios desta grande metrópole. E aí, então, o que precisava ser visto. E nós vemos o texto de Romanos, os versículos de 1 a 4. Assim está correta. Nos tempos de Paulo havia cerca de 600 mil a 1 milhão de habitantes. Ok, muito obrigado. Então, de 600 mil a 1 milhão. Eu tinha visto esta situação colocada, mas eu não, na hora de falar eu não tive certeza. Mas é muito importante você entender, então, que esta grande cidade, para aqueles tempos, né, hoje é uma cidade nossa aqui no estado de São Paulo, do interior, tem várias com 1 milhão de pessoas, ou até maior do que isto. Então, não é algo tão especial, mas naquele tempo era assim. E Paulo vai dizer, a partir do versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Paulo faz esta abertura à carta aos Romanos, ele está dizendo que a salvação chega na cidade de Roma. E Jesus Cristo vai ser anunciado, a mensagem vai ser proclamada e o nome de Deus vai ser engrandecido. Então, nós temos que louvar e temos que engrandecer ao Senhor por tudo que Ele está fazendo e como Ele está fazendo em nossas vidas, para que verdadeiramente possamos exaltar e glorificar o nome de Deus. Esta grande cidade, ela, só para você calcular, ela tinha um grande número de escravos. Um grande número de escravos. Beirava entre 40% e 50% o número de escravos que viviam em Roma. E essas pessoas eram pessoas que eram de outras culturas, serviam a outros deuses e trouxeram todo o seu culto para dentro da cidade de Roma. Então, a cidade de Roma tinha de tudo. E Paulo começa a trabalhar sobre esta situação e ver como era importante ir para lá e pregar o evangelho naquela cidade, para que essa cidade pudesse realmente vivenciar e experimentar a graça de Deus sobre a vida. Paulo vai para lá e ele, quando vai para lá, ele tem esta necessidade de propagar a palavra de Deus. E nós vemos então que Paulo
é separado pelos apóstolos e é também enviado. E é interessante a ação das pessoas em estar colocando Paulo diante desta situação. Veja Atos, no capítulo 13, versículo 2 e 3. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E assim, depois de jejuar, orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Lembre-se, essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. Mas nós estamos falando agora já da derradeira situação, quando ele está em Roma e agora ele está lá para estar anunciando agora a palavra de Deus, mas ele está ali como um prisioneiro. E ele está lá aguardando a audiência. Os seus acusadores não fizeram a viagem para acusar e Paulo vai ser libertado. Mas enquanto ele está ali, já que ele tinha uma guarda que ficava fazendo a segurança dele, porque ele teve a liberdade de ficar numa casa às suas custas, ele então pôde estar anunciando e ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Isto por causa da necessidade que ele tinha de partilhar a palavra de Deus, compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem para eles. E a palavra de Deus diz em Romanos, a partir do versículo 5, algumas coisas que são muito importantes. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. A Deus a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio em vê-los, a fim de compartilhar com vocês um dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. É algo maravilhoso que nós vemos o desejo íntimo e ardente que Paulo tem de poder falar de Cristo às pessoas. E Deus tem nos agraciado e tem nos abençoado vivendo e vivenciando este relacionamento. E realmente isto tem sido maravilhoso nas nossas vidas, experimentarmos este grande agir de Deus falando com cada um de nós. Mas a cidade de Roma, ela, por ser tremendamente idólatra, e as pessoas, por estarem numa grande metrópole, simplesmente querendo alcançar um objetivo de status, de vida e tudo mais, e com esse tipo de adoração, a cidade se degradou.
se degradou no seu princípio moral, se degradou no seu princípio espiritual, e as pessoas deixaram de se voltar para Deus, e as pessoas passaram a se a unirem de uma forma totalmente desproporcional, fora do plano de Deus. E essa degradação da grande metrópole está registrada em Romanos, no capítulo 1, começando no versículo 21 até o versículo 31. Irmã Emilce, leia, por favor. Porque tenho conhecido a Deus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Quando o texto começa a falar, ele diz o que primeiro aconteceu. O que aconteceu na grande metrópole de Roma para que a degradação estivesse dentro dela foi, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Toda vez que nós fazemos uma escolha, tendo Deus como a opção, e escolhemos qualquer outra situação na nossa vida, ele diz, é impossível você crer em duas situações. Ou você há de agradar a um e desagradar ao outro. Então, é impossível servir a Deus e a riqueza. Mas ele está trabalhando que, além de não escolherem Deus, também não deram a glória a Deus. Mas eles fizeram pior.
No versículo 23, eles vão falar: trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Este é um erro que as pessoas começam a cometer nas suas vidas e passam a ter necessidade de objetos para que estes objetos tornem-se, na sua vida, atos de segurança. E como eles eram politeístas, então ter várias imagens para várias coisas era uma coisa natural e comum entre este povo. Mas Deus não aceita isso, e Deus, no versículo 24, está registrado o seguinte: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Deus simplesmente disse: já que vocês querem se destruírem, já que vocês querem se acabar, sigam o seu caminho. Porque eles tomam uma decisão de trocar a verdade de Deus pela mentira. Adorarem e servir as coisas e seres criados em lugar do Criador. E toda degradação vai acontecer entre eles por estes motivos que começam a ser citados no versículo 28 em diante. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Eles estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, enganos, malícias. Eles são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. E as suas ações atingem a tudo que está próximo deles. Desobedientes de seu pai, são insensatos, desleais, sem amor à família e implacáveis. Quando tudo isso chega até nós, precisamos entender que, como no passado, hoje também não vivemos de uma forma diferente na nossa grande São Paulo. Basta você ligar a TV que você vai só ouvir coisas ruins que estão acontecendo, a família sendo destruídas, pais matando filhos, filhos matando pais, marido matando esposa, esposa matando marido. Coisas terríveis vão acontecendo de pessoas usando a sua vida para destruir a infância de crianças. Então, tudo isto, como no passado, também acontece nos dias de hoje. A minha pergunta é, diante desta degradação da grande metrópole de Roma, qual é a resposta? A resposta daquele tempo nós temos na Bíblia. E qual é a resposta do tempo de hoje para nós? Eu gostaria muito que nós, ao vermos esta resposta que é dada naquele tempo, para que nós também pudéssemos abraçar nesse tempo que nós vivemos, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos os atalaias de Deus. Nós somos os seus embaixadores e todos nós estamos compromissados em levar as boas novas. Vamos entender a resposta da fé que eles fizeram.
Paulo começa dizendo no versículo 14, sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto ignorantes. Por que Paulo é devedor? Porque ele, sendo o que ele foi, a graça de Deus o alcança no caminho de Damasco. Quando naquele encontro maravilhoso que ele tem com Deus, não só a sua vida é mudada, como o seu nome é transformado e ele passa agora a fazer a obra de Deus e fazer a obra de um evangelista através da sua maneira de viver. E ali, naquele encontro, o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo conhece a Jesus, o Senhor de sua vida. E ele se rende a esse Senhor de sua vida. E ele está pronto a vivenciar e experimentar na sua carne tudo o que viesse para honrar e glorificar a Deus. E ele diz no versículo 15, porque por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. A mensagem chega agora a vocês. E esta mensagem que chega até vocês, ela vem repleta do poder de Deus. Que poder é este? O poder de transformar você de criatura em filho de Deus, de transformar você de uma pessoa que estava indo para o caminho da perdição, agora uma pessoa que alcançou o caminho da salvação. Uma pessoa que agora tem a alegria de poder dizer: sou filho do rei. E esta é a grande bênção que Paulo vai levar agora esta mensagem, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Temos que entender algumas coisas muito importantes do texto da palavra de Deus que Paulo está nos ensinando nesta situação e deste evangelho. O único que tem o poder de transformar, o único que tem o poder de restaurar relacionamentos, o único que tem o poder de salvar, o único que tem o poder de levar você para o céu é aquele que veio do céu para se tornar o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus vai dizer algo muito importante para todos nós: em nenhum outro há salvação. Eu não sei que caminho você tem buscado. Eu não sei que escolhas você tem feito. Mas eu preciso dizer algo muito importante para você. O que eu preciso dizer para você é que você precisa entender tudo aquilo que o Senhor está propondo para as nossas vidas. E se nós entendermos isto, vamos poder exaltar e glorificar o nome de Deus através de toda a nossa ação. Por isso, o desafio de hoje, diante da situação que também vivemos numa grande metrópole, é fazermos a diferença. Paulo disse como ele iria se tornar esta diferença. A minha pergunta: e você? A nossa primeira virtude é a fidelidade, como nós estamos vendo ali.
De 1 a 10, como anda a sua fidelidade? Deus está nos desafiando a vivenciarmos este ensinamento da palavra dele nas nossas vidas. E o que eu espero é que verdadeiramente você possa abraçar e fazer tudo aquilo que o Senhor está propondo para nós. Por isso, é muito importante nós termos em mente que, ao entendermos as coisas que Deus está querendo que nós façamos, possamos verdadeiramente exaltar e glorificar o nome do Senhor. Pastor Cristiano, você está com o slide pronto? Você tem aí algumas perguntas. Missão durante a semana. Estar atento aos momentos em que você será confrontado por valores contrários ao Evangelho. Injustiça, vaidade, desrespeito, egoísmo. Onde você viu Roma esta semana descrever a situação ou o ambiente que refletia os valores corrompidos? A outra pergunta que temos: como explicar a sua decisão ou a sua reação? Como você respondeu com fidelidade a essa fé? A quarta pergunta que coloca diante de nós é: o que você aprendeu sobre permanecer firme? Escolher alguém para compartilhar este desafio. O seu testemunho pode inspirar outros a permanecer firme. A tarefa dessa semana é nada mais do que você começar a colocar em prática aquilo que Paulo vivenciou na sua vida e que nos ensinou nesta noite. Ele sabia do ambiente. Você sabe do ambiente em que você está vivendo. Eu me lembro de que meu cunhado queria muito que eu mostrasse para ele como dar testemunho diante dos seus amigos. E ele disse: vai ter uma festa do presidente. E ele disse: você poderia ir lá me ensinar e mostrar como você faz? Logo que eu cheguei, eu fui insultado por uma pessoa que já estava alcoolizado. E Deus preparou a situação para que eu escutasse ali as pessoas dizendo: os pastores são tão vagabundos como Jesus. Naquele momento eu fiz uma pergunta a toda a festa: qual era o trabalho que Jesus fazia? Em que ele era profissional e como ele trabalhava? A festa se calou, ninguém soube responder. E eu, a partir da explicação sobre a vida de Jesus, pude apresentar a maior missão que Jesus pôde fazer na face da terra. E após apresentar o plano da salvação, eu perguntei quem queria entregar a sua vida a Jesus. Aquele primeiro senhor já havia ido embora da festa, envergonhado, e naquele momento, quase que por unanimidade, as pessoas se renderam a Jesus Cristo. Ficamos na festa mais tempo e depois conversamos individualmente com algumas pessoas e depois saímos. No dia seguinte, o presidente me encontrou no clube
e disse: eu quero muito te agradecer, porque em todos os meus aniversários, sempre eu tive que levar pessoas embriagadas e outras dormiam dentro da minha própria casa. Nesta, acabou o refrigerante e os sucos, e a bebida sobrou toda. Aquelas pessoas aceitaram realmente Jesus Cristo, e eu quero te dizer que o Senhor trouxe o maior presente da minha vida, porque eu também aceitei a Jesus Cristo como Salvador. E então eu disse: então agora o Senhor é meu irmão. E vamos morar no céu juntos. Era um ambiente totalmente desfavorável quando eu cheguei. Mas Deus está trabalhando conosco e nos ensinando através de Paulo que não importa o ambiente, importa o seu compromisso de fidelidade, de testemunhar. Peça a Deus que todo dia permita que você possa falar do seu grande amigo. E se você começar a falar do seu grande amigo às pessoas, você vai começar a mudar, como Paulo mudou Roma, você vai começar a mudar a cidade onde você mora. Esse é o meu desejo, que você se comprometa na sua vida a verdadeiramente testificar e testemunhar daquilo que Jesus Cristo tem feito na sua vida, na sua maneira de viver. E que Deus possa estar abençoando grandemente. Quero dizer uma coisa muito importante. Se você está perto da nossa igreja, você pode vir agora. Às 10h30 nós vamos começar o nosso culto de estudo da Palavra de Deus e de adoração ao Senhor, e você vai poder ali participar junto e presencialmente de nossa igreja. Se estiver bem pertinho e sair agora, você pode ainda tomar um café conosco, que todo domingo, entre a escola bíblica dominical e o nosso culto, nós temos um café da comunhão. Será um prazer em receber você em nossa igreja. Nossa igreja está de portas abertas para que você venha e faça parte da grande família que serve ao Senhor. Muito obrigado porque você acessou a nossa live. Muito obrigado porque você tem escutado e tem permitido Deus trabalhar na sua vida. O nosso desejo é que você possa estar se colocando diante de Deus a todo momento para experimentar este relacionamento com Deus que Deus tem proposto para todos os seus filhos. Que Deus nos abençoe grandemente e que esta lição possa marcar, não importa os desafios, Deus quer que você transforme esses desafios para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Obrigado, pastor Salovi, pelos ensinamentos. Ok, fiquem com Deus. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Maravilhoso ensino. Amém. Aula gostosa. Muito bom esse livro de Paulo. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? Amém, Mateus. Fica com Deus. Deus abençoe. Maravilhoso. Amém. A todos nós. Até domingo. Tchau, tchau. Até domingo. Obrigado, pastor. E até domingo, se Deus quiser. Amém. Amém. Fiquem com Estaremos Deus. juntos. Amém.